Hello, everybody! Tudo bem, pessoal? Eu sou a Teacher Saadni e já tem um tempo que eu gostaria de gravar esse vídeo aqui, que é especial para as famílias, para os pais, tá? E o vídeo de hoje, o tema é três passos para seu filho falar inglês. Por que que eu decidi gravar, esse vídeo? Eu já sou professora há quase 20 anos, e na minha longa jornada, claro, teve momentos, principalmente no início, teve falhas, mas teve recomeços também, né? Então, ao longo desses anos, ao longo desses quase 20 anos de experiência, eu reuni tudo que eu aprendi, que eu sei que funciona, e trouxe para vocês aqui de uma forma muito simplificada. E o meu público maior, ao longo desses anos, sempre foi o público infantil. Por onde eu passei, as escolas que eu passei, eu já fui professora de ensino fundamental 2, ensino médio. Hoje eu tenho meu curso de inglês, onde eu atendo crianças a partir dos 5 anos de idade, 4 anos e meio mais ou menos, até os adolescentes por volta dos 15, 16 anos, né? Também já fui professora de adultos, mas o meu foco principal ainda é esse público infanto, juvenil e adolescentes. E aí, eu decidi gravar esse vídeo com base em todas as experiências, principalmente porque é, alguns erros se repetem ao longo dos anos por parte das famílias. E antes de falar sobre esses três passos para o seu filho falar inglês, eu quero mostrar aonde nós estamos falhando e aí eu vou contando um pouquinho também da minha experiência, tá? Onde estamos falhando? É, Primeira coisa é acreditar que se a criança ir ao curso e fazer as atividades do curso, isso vai ser suficiente para a criança falar inglês. Não, meu filho faz curso de inglês com a Teacher Saadni, ele vai no curso uma vez, duas vezes na semana, ele faz o curso, uma vez aqui no curso funciona assim, então a gente tem, para as crianças maiores, adolescentes, a gente tem um encontro semanal de 1 hora e 40 minutos e uma aula online de 20 minutos de conversação. Tá, eu, como meu filho vai em todas as aulas e ele tira um dia na semana e faz a atividade. E tá tudo bem, tá tudo certo, ele vai aprender, ele vai ficar fluente. E uma das coisas que eu sempre falo no início com os pais, quando eles vão matricular os filhos, é de que a criança precisa ter contato com a língua em casa. E é justamente sobre isso também que a gente vai falar nesses passos para o seu filho falar inglês, né? Então, eu já adianto que fazer a tarefa e participar da aula não é o suficiente para garantir que seu filho vai ficar fluente em inglês, né? Nossa, que decepção. Não, mas realmente não é. Outra coisa que eu vejo os pais às vezes mandam áudio para mim e falam assim: é porque eu não sei nada de inglês. Ou às vezes chega no filho e fala isso: não, filho, eu não sei te ajudar na tarefa. Eu não sei nada de inglês. Primeira coisa é a gente parar de falar isso, que não sabe nada de inglês. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito simples ao alcance de todos, que é a internet. Então, através da internet você consegue acessar um Google Tradutor, dicionário, outras coisas, e que vai te ajudar, pelo menos, a conhecer mais coisas em inglês, né? Então, precisa demonstrar ter um interesse, nessa área e para que você não mostre para o seu filho que você não sabe inglês realmente e que você nunca, ou que você, se você falar dessa forma, você demonstrar para ele que você não quer aprender também, ou que você não quer ajudá-lo, né? Outra coisa, colocar as aulas de inglês apenas como alguma atividade extra para preencher a rotina da criança. Esse ponto aí pode pegar, porque algumas mães pensam, meu filho já faz isso e isso, e eu queria que ele fizesse inglês mais um dia na semana. Não, a gente não pode colocar o inglês como mais uma atividade extra para preencher a rotina da criança, preencher a manhã da criança, tá? Inclusive, eu sou muito adepta de que a criança, aí por volta até os 10 anos de idade, 11 anos, ela nem tenha tantas atividades assim. Tá? Às vezes a criança tem, sei lá, natação, tem inglês, tem informática, tem isso, e não tem nenhum tempo livre para brincar. Já tem pesquisas que mostram que esse ócio, esse tempo livre, é importante para a criança desenvolver a criatividade. Então, eu sou adepta a criança não ter muitas atividades extracurriculares, extraescolares, né? Para que a criança não tenha não fique enfadada, não fique tão cansada assim, já tão nova. Bom, então a gente precisa entender que inglês não é uma atividade extra para preencher buracos, lacunas na rotina da criança, né? Não precisa ser isso. Nós vamos colocar aqui o inglês como um estilo de vida, tá bom?
Próximo ponto é não tirar tempo para acompanhar as atividades, né? Então, às vezes, é exatamente por pensar que, às vezes, deixar a criança sozinha por conta para fazer as atividades, ou não acompanha lá o grupo, não olha com a tarefa para fazer, a criança acaba chegando no curso sem ter feito a tarefa, aí percebe nitidamente que a criança não teve contato com o inglês em casa, né? E aí é outro ponto que a gente falha. Então, a gente precisa ter um pouquinho, precisa tirar um tempo, um sacrifício para um dia da semana, ou sei lá, 2 dias, para que essa criança pelo menos faça as atividades. E aí eu volto para o ponto um, lembrando que isso ainda não é o suficiente, né? Para que a criança realmente fale inglês. E outra coisa é criar expectativas irreais sobre o aprendizado da criança. Então, às vezes, a mãe ou o pai família pode esperar que o filho fale inglês fluente, sei lá, em 1 ano, em 2 anos. E não funciona assim. Inglês é uma construção, é como uma escada que você vai construindo degrau por degrau. E quanto mais tempo de exposição ao idioma, eu vou falar isso depois, melhor. Ou seja, mais chances da criança, do adolescente se tornar fluente, é, ele vai ter, né? Bom, e aí, às vezes a gente cria expectativas assim. Já recebi muito essa pergunta: em quanto tempo meu filho vai falar inglês? Em quanto tempo meu filho vai ficar fluente? E eu digo que depende. Depende do quanto que essa criança é motivada, incentivada, tem contato com a língua. Depende, o tempo de exposição a esse idioma, que eu já estou falando sobre algumas coisas aqui mais à frente. Então, tudo depende. Agora, criar uma expectativa de que o filho vai ficar fluente em determinado ponto, determinado tempo, sem que a criança tenha esse contato, que eu vou falar nos próximos passos, esse contato com o idioma, é, é como se eu tivesse, se eu mesma falar como professora, é, de que o seu filho vai ficar fluente em 1 ano, em 2 anos, eu vou dar um tiro no pé. Então a gente não tem como criar essa expectativa de que o filho vai ficar fluente em 1, 2 anos, sendo que ele não tem um contato com o inglês não faz parte do estilo de vida. Então, bom, agora eu já mostrei para vocês onde estamos falhando, né? E eu falo isso porque eu também tenho filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 filhos mais velhos, um bebê. Os 2 filhos mais velhos sempre, de alguma forma, mostrei inglês para eles desde muito pequenos. Mas você é professora, você já sabe falar inglês. Mas eu falhei nesse processo. E agora, com o terceiro, eu procuro não falhar. É, então, eles fazem inglês também desde pequenos, têm um nível de compreensão muito grande, mas ainda estão travando, e nós estamos no trabalho em casa para que eles possam desenvolver mais a fluência em inglês, né? E aí eu me coloco também porque eu preciso me corrigir, eu também preciso me policiar, e é o que eu estou fazendo em casa. Com o pequeno, por exemplo, quando estamos sozinhos, eu falo a maior parte do tempo inglês com ele, finais de semana também, então praticamente o dia quase todo falando inglês, e que isso vai ser um caminho, né, muito. Eu acredito que o resultado vai ser muito positivo. Eu vou falar isso mais um pouquinho à frente sobre a questão do contato. Bom, agora são 3 passos, certo? Primeiro passo é ajustar a rotina da criança. Aí a gente pensa, nossa, Sadne, mas como que eu vou colocar meu filho para falar inglês, para ter contato com inglês, sendo que a gente já tem uma rotina tão complicada, né? Mas primeiro coisa, as atividades do curso, né? Precisa estabelecer horários para a realização dessas atividades. Às vezes tem criança que faz atividade, tipo, meia hora antes de vir para o curso. Não era para ser assim. O ideal é que essa atividade fosse feita 1 dia ou 2 dias depois, tipo no meio da semana. Então, vamos supor, se a aula do aluno é na segunda, vamos colocar que ele faça essa atividade lá para entre quarta e sexta-feira. E não segunda-feira mesmo, meia hora antes de vir para o curso, né? E é necessário que ele faça atividade ou no mínimo, ou se no máximo, um dia antes, né? No máximo um dia antes. Ah, outra coisa também é que a gente não vai tirar momentos do dia para botar o menino para estudar inglês. Tipo, ó, agora estudar inglês, 1 hora aqui estudando, meia hora aqui estudando. Não, não é assim que funciona. O inglês, ele precisa fazer parte da rotina da criança. Eu coloquei até esse quadrozinho aí, ó, que é até uma sugestão para vocês. Pode procurar lá na internet Daily Routine e imprimir, colocar fixado em algum lugar, e aí ele vai começar a ter contato com as frases. E aí você mesmo pode falar isso em inglês. Então,
tem que fazer parte do dia a dia, na hora que vai assistir desenho, nas brincadeiras, na hora da refeição, hora da higiene pessoal, hora de dormir, atividades domésticas, enfim. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito claro que vocês podem usar na rotina de vocês. Então, tá aí esse quadro, né? Se você vai chamar seu filho para escovar os dentes, ei, é hora de escovar os dentes. Então, você vai usar, escovar os dentes em inglês é brush teeth. Brush teeth. Então, você vai falar assim: It's time to brush your teeth. Or, It's time to brush teeth. Pronto, você já inseriu a frase naquele momento. Você chama o seu filho, vai lá, fulano, eu não vou falar o nome aqui. It's time to brush teeth. E aí você faz o gesto junto. Ele vai começar a assimilar. É só um exemplo aqui. Então, cada frase é para o momento do dia. Então, e uma coisa positiva é que não só a criança vai assimilar essas frases, mas vocês, como pais, também vai também aprender inglês junto, né? É, até nas atividades domésticas, em inglês tem lá, na internet tem tudo, gente. Se vocês quiserem, eu mando para vocês também. No PV tem vários quadros, vários charts que a gente chama, né? Com vocabulário, imagens para você fixar na casa. E aí a criança vai ter contato com aquele vocabulário ali, tá? Então, a primeira coisa é ajustar a rotina. Essa criança precisa que a rotina dela, dentro das atividades da rotina, o inglês esteja inserido de alguma forma. Não é uma coisa que ela vai pegar 1 hora por dia e estudar, ler livro e fazer tarefa, não. Ela vai tirar 1 ou 2 dias para isso, para fazer as tarefas do curso, e nos outros dias vai ser de maneira mais assim, natural, né? E agora, e esse ajustar a rotina já vai puxar agora para o passo 2, step 2, que é o contato com a língua. Então, praticamente isso aí é o principal, contato com a língua. E essa criança precisa ter contato com a língua todos os dias. Todos os dias. E como eu falei do ajuste da rotina, né? É nas atividades dela, com pequenas frases, um desenho que ela possa assistir em inglês. E aí eu digo para vocês não colocarem desenhos de alto estímulo, escolha os desenhos de baixo estímulo que envolvem atividades em família. A gente tem, por exemplo, depois eu posso colocar isso no PV ou nos grupos. A gente tem o Little Bear, The Little Bear também, que é o ursinho. Ele fala sobre atividades diárias, um vocabulário bem simples. Tem o Bluey, que é tem a família do cachorrinho. Tem a versão dele em inglês, é no inglês britânico, mas dá para entender, dá para assimilar vocabulário ali que a criança já ouve aqui em sala. Deixa eu me lembrar aqui alguns outros desenhos. Tem esses dois e tem outros desenhos também na internet. A gente pode digitar assim, low stimulation, low L-O-W, stimulation é S-T-I-M-U, L-A-T-I-O-N. Pausa o vídeo depois e olha. Low stimulation videos for kids, por exemplo. Você pode digitar e vai aparecer um monte lá, tá? Então, essa criança precisa ter contato com a língua. Os pais ou tutores, eles devem incentivar em casa. Se você não incentivar esse processo, não chamar, né, como é que é isso em inglês? Você pode até fazer perguntas em inglês. Ah, mas eu não sei falar inglês, eu não tenho jeito para falar. Então, pergunte as coisas em inglês em casa. Nomeie as coisas em inglês em casa. Eu me lembro de ter colocado etiqueta. Uma vez eu não sabia como falava, eu passei muito tempo sem conseguir gravar gaveta em inglês, que é drawer. E aí eu tive que gravar, eu tive que colocar a etiqueta na gaveta, e aí nunca mais eu esqueci que gaveta é drawer. Então seria interessante colocar também etiquetas, né, na casa. É, como eu já tinha mencionado, o contato não é apenas com as atividades do curso, mas a exposição do idioma ao idioma deve acontecer de forma leve, inserida na rotina da criança. Esse contato não pode, mais uma vez eu afirmo, não pode chegar e separar 1 hora por dia para o menino fazer atividade no livro, ele já está cansado. As crianças estão cansadas, eles têm uma necessidade não, eles têm uma rotina muito intensa em que eles precisam fazer muitas tarefas. São as tarefas da escola, são as tarefas de ir para casa. Então a gente não tem necessidade de preencher mais essa criança com essas atividades. Então a gente vai incentivar a criança a aprender inglês de forma leve, dentro da rotina, nada que fuja a essa questão do lúdico também, tá? E aí eu coloquei sugestões, livros, coloquei até a criança lendo livro. Aqui no curso a gente tem alguns livros. Eu posso sugestão de livros para vocês comprarem, para que a criança possa ter esse contato com esses livros em inglês, né? Eles gostam muito, gente. A hora do story time aqui é muito legal. As crianças
gostam de apontar e eu vou contando, é um momento bem prazeroso. Desenhos animados, como eu já falei, principalmente de baixo estímulo, músicas em inglês. Na internet você pode colocar músicas fáceis de aprender inglês, músicas para crianças, tem aquelas músicas do folclore americano, músicas antigas, músicas de brincadeiras mesmo, para eles memorizarem vocabulário e praticarem essa questão da fala, né? Jogos em inglês, a gente tem alguns joguinhos, acho que na Amazon também tem uns joguinhos de palavras. A gente tem jogos na internet mesmo, no YouTube tem alguns quiz também é maravilhoso. Aqui a gente faz desafio com quizzes aqui e eles gostam muito, ganham dólar, enfim, então isso pode ser levado para casa. E tem aplicativos também. Hoje o principal aplicativo, que é um dos mais conhecidos, é o Duolingo. Duolingo é muito bom de fazer, dá para fazer todos os dias. Mas, como eu falo, só o Duolingo, eu faço só Duolingo. Não, só o Duolingo não dá. Você tem que ter contato com de outras formas. Mas tudo isso junto, aí, inserido na rotina da criança, deve fazer parte. E o último passo, primeiro passo é o quê? Vamos lembrar? Ajustar a rotina da criança. Essa criança precisa ter contato com o inglês. Então, precisa dentro da rotina dela. Segundo passo, esse contato com a língua deve ser diário todos os dias, com diversas formas, de forma leve, inserido dentro das atividades. E o terceiro e último passo é o quê? Tornar isso uma constância e ter disciplina. Ter constância e disciplina. Colocar inglês na rotina da criança deve ser como um casamento sem direito a divórcio. E outro exemplo que eu posso dar é quando a gente vai para academia. Às vezes as pessoas vão para academia pensando em ficar com aquele shape, né, com aquela forma, mas quer ir para academia só uma ou duas vezes na semana. Vai fazer diferença? Não vai. Então, para que o corpo realmente fique em forma, o exercício físico é recomendado que seja todos os dias. Não é diferente com o inglês, não é diferente com qualquer outra atividade que a gente for fazer. Então, se vai praticar música, se vai estudar para alguma coisa, para ser melhor naquilo que você pensa ter. Então, quem trabalha, por exemplo, sei lá, com mecânica de carro, ele não vai lá mexer no carro uma vez na semana quando tá aprendendo. Ele vai ter esse contato todos os dias, até se tornar um master nisso, né? Enfim. E se fizer só um dia na semana, ou vamos dizer, as famílias começaram muito bem, vão conversar muito bem, todo dia começou, aí parou, não continua. A criança vai evoluir? Não vai. Não vai. Como eu disse, é um casamento sem divórcio. É um caminho sem volta. Uma vez eu comecei a estudar inglês com 14 anos e eu estudo até hoje. Até hoje eu entro em contato com o inglês todos os dias. Trabalho, casa, família, né, filhos e tudo mais. Mas eu uso o meu tempo que eu estou fazendo atividades do dia a dia, sei lá, colocando a roupa para lavar, lavando uma louça, ou cozinhando e coloco inglês para escutar. Inclusive, sobre a questão do contato com a língua, a criança precisa ouvir bastante, precisa ouvir muito. Na verdade, o input é o que deve ser em maior quantidade, sei lá, 70%. E 30% o output, é o que ela vai externar falando inglês, tá? Então, precisa ouvir muito, porque é assim que a gente aprendeu nossa língua materna. A gente ouviu bastante para depois falar. Com o tempo, como eu falei já previamente, vocês, pais ou tutores, irão apreciar o processo e aprender juntos também. E vai parar com esse negócio de falar assim, eu não sei inglês, eu nunca não consigo aprender. E aí você vai se divertir junto com a criança, porque você vai estar aprendendo, vai ver sua criança aprendendo e vai ficar todo mundo feliz. E quando a criança estiver maior, vai chegar uma hora que ela não vai mais precisar de vocês. Não, mãe, pode deixar. Eu já sei estudar aqui sozinho, eu já sei fazer isso sozinho. E aí você vai ficar mais leve, você vai perceber que depois que você ajustou a rotina, que colocou a criança para ter contato todos os dias, que tornou isso de forma leve, uma forma também gradual, né? Comece pouco, né? Sei lá, 15 minutos por dia, depois meia hora, depois em momentos diferentes do dia, ela vai falando inglês, vai vendo coisas em inglês. Você vai perceber que logo ele vai andar com as próprias pernas e não vai mais precisar de você para ficar o tempo todo pedindo: já fez a tarefa? Já estudou inglês? Já assistiu um desenho hoje? Não vai precisar. E aí eu coloquei essa figurinha aí que eu peguei de uma escola, constância ao praticar inglês. Como acha que deve ser? Tá vendo aqui o cérebro tomado todo dia? Um monte. Tem gente que pensa que a constância para praticar inglês é pegar o dia todo e estudar inglês. Não é. Como pode realmente ser? Tem dia que você vai fazer menos, tem dia que você vai fazer menos, tem dia que vai fazer bastante, tem dia que vai ser só um pouquinho, mas tem que fazer. Tem que ter contato, entendeu? Nem que seja 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, mas precisa ter constância. E esse é o segredo, né? E eu quero terminar com uma frase que eu gosto muito, que diz assim: Success
is the sum of small efforts, repeated day in and day out. Translating from Robert Collier, it says: sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dia após dia. Quero terminar com essa frase aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessas orientações. Estou à disposição no PV, se quiserem ideias, sugestões de como colocar o inglês mais coisas em casa, na rotina, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Take care and bye bye.